Bom, gente, boa noite mais uma vez. É muito bom ter vocês aqui no curso, né, nesse mini curso de Discurso e Sexualidade. A gente discutiu muita coisa nos dois primeiros dias e hoje a gente ficou de entrar um pouco lá na questão dos gestos de análise, na questão de como é que a gente pode pensar a racialidade enquanto uma categoria ali passível de ser mobilizada pela análise do discurso. Então, vou tentar fazer hoje algo um pouco mais heurístico, digamos assim, ou seja, que mobilize um pouco mais gestos de análise para a gente pensar algumas questões. E hoje eu vou privilegiar a questão dos discursos racializados, né, que é algo que eu tenho pensado na minha pesquisa, e tem um texto publicado com o mesmo nome, né, Os Discursos Racializados, no ano passado, aqui na revista da Abralin, no ano de 2021. Se vocês não estiverem me ouvindo, me vendo bem, me sinalizem. Eu não sei por que a minha internet ficou ruim e eu tô travando na câmera, parece. Então, Aqui tá tudo certo, Rogério. Eu, pelo menos, eu tô te pronto. ouvindo bem. Tá bom. E aí, se o pessoal também puder sinalizar no chat aí, se tá tudo ok para vocês, vocês estão ouvindo, estão vendo bem, a gente agradece. Mas aqui tá ótimo. Ai, maravilha, maravilha. Então, deve ser uma travando aqui no meu notebook mesmo. Bom, então, para a gente continuar, então, pensando, eu vou fazer... engraçado isso, né? Porque eu fiquei pensando muito em... Fiquei pensando muito... Como é que eu posso dizer? Tinha algumas pessoas, né, que eu já conhecia no curso, né? E a gente fica assim pensando, nossa, vai levar a mesma coisa, já tem uma galera lá que já viu isso, então vai ser para eles repetitivo, é melhor que eu leve outra coisa, né, diferente. Mas acabou que eu não consigo muito sair do mesmo lugar porque eu estou pensando nisso, nessas questões, né? E pensar algumas questões do ponto de vista discursivo, de certo modo, evoca alguns gestos de análise que talvez alguns já viram. Então, eu tentei hoje manter uma relação com o que eu já venho fazendo, mas trazer algum material novo para a gente pensar aí como é que esse gesto a gente pode construir um gesto de análise considerando a questão da racialidade, né? E aí vou tentar, junto com vocês, ensaiar um caminho diferente do que eu apresentei nos dois textos que eu citei para vocês, inclusive o texto que eu falei agora, que é os discursos racializados. Eu posso colocar no chat para vocês. Eu já circulou no chat, mas não custa. Aí, obrigado, Isabela. Maravilha. Já não custa, enfim, né? Tomar. Tá bom. Então, Bela, eu vou te pedir para passar lá para depois da citação do Munanga. Tem a foto do Munanga. Pode passar, tá bem lá no final. Aí, opa, volta, não, volta. Aí. Obrigado. Pode passar para voltando à racialidade, que é o próximo slide. Ei, não. Ué, aí, obrigado. Ah, a gente veio discutindo, então, a necessidade de pensar a racialidade como partícipe do processo de construção do sujeito em sua relação de imbricação com as dimensões de gênero e classe, né? Então, quando o Peixe, retomando o Althusser, vai pensar a categoria de interpelação do sujeito, para mostrar que a ideologia interpela o sujeito, a gente vai pensar que esse sujeito que é interpelado em sujeito, esse indivíduo que é interpelado em sujeito pela ideologia, passa a ser um sujeito que é também gendrado e racializado. Tá? Então, esse é um ponto que para nós é muito caro e que a análise do discurso ela avançou falando sobre o processo de engendramento do sujeito, e aí tem um texto muito bom da Mônica Fontana, que se chama, se não me engano, Lugar de Enunciação, Lugar de Fala,
processo de identificação, subjetivação, se não me engano. Posso procurar aqui no internet rapidinho. Lugar de fala, enunciação, subjetivação e resistência. É um artigo que tem duas edições, né? Tem uma menorzinha e tem uma maior que está lá na revista da Conexão Letras da, da Federal do Rio Grande do Sul. Então, nesse texto, a Mônica ela vai apontar como é que, no processo de produção dos sujeitos, a partir da interpelação ideológica, os sujeitos são gendrados. Ela vai tentar discutir isso, vai pensar a problemática das identificações de gênero como algo que vai permitir refletir sobre a contradição constitutiva dos processos de produção do sentido e dos sujeitos, né? Isso é muito interessante para a gente pensar. E num texto que eu já falei para vocês, você já tem acesso a esse texto, eu estou tentando pensar isso na questão da racialidade, fazendo um paralelo entre Fanon, Althusser e Péchet, para mostrar que a produção do sujeito é também uma produção racializada. E não é racializada no, é, porque o sujeito tem um fenótipo específico. Não. E aí a gente discutiu isso nos últimos encontros, inclusive com base no Stott Hall, né, naquele texto do Stott Hall, que é muito importante, para a gente pensar como que a gente precisa situar essa característica da racialidade dentro de pensar a racialidade como uma categoria historicamente vinculada à colonização. E que, portanto, não é o elemento fenotípico biológico que vai legitimar a característica de raça, mas o contrário, né? É justamente essa ideologia racial que vai se valer de uma empiria fenotípica para poder produzir sujeitos classificados e diferenciados do ponto de vista racial. Então, isso é muito importante para a gente pensar, para a gente começar a compreender. E aí eu propus, Bela, vou te pedir voltar um slide. Isso, obrigado. E aí no último encontro, nosso desafio foi justamente de pensar no deslocamento, né? Que é de tomar raça, não mais como pressuposto teórico, mas como objeto de análise, né? Porque a gente viu as implicações que seria tomar raça como um pressuposto teórico. O que nos levou, inclusive, a pensar a questão da racialidade, né? Por que discurso e racialidade, né? E aí, justamente, para a gente suspender a noção de raça, não tomá-la como um pressuposto teórico, mas compreendê-la como um objeto de análise. Onde ela aparece? Que tipo de discurso se produz sobre ela? A gente acabou de sair de uma semana de carnaval que foi bastante intensa em termos de disputas, né, sobre o corpo negro, da mulher negra, sobre a passista, né, a figura da mulata, que retorna, mas parece que retorna de um jeito diferente, né? Agora não mais aquela mulata no beleza, né? Mas a mulata que não aceita esse título, inclusive, de mulata, mas de mulher negra, né? Que tem doutorado, né? Então, fazendo uma provocação aí ao que as polêmicas, né, que circularam nas redes sociais. Então, não são só as mulheres brancas que têm mestrado na USP, mas as mulheres negras também, elas estão sambando na avenida. Mas mas não era isso que eu queria ressaltar. A gente viu nesses dias de carnaval uma questão que é bem interessante, que foi bem interessante de acompanhar, que foi justamente, sobretudo, de uma perspectiva discursiva, que é essa disputa pelo posto de passista. E aí, se por um lado a gente nós denunciamos, né, uma certa vantagem do capital em relação à cultura, e é uma cultura negra, de periferia, etc., ou seja, mulheres que compram o posto de passista, etc., etc. Por outro lado, essa denúncia não pode vir acompanhada de uma ratificação de uma perspectiva biológica de raça, né?
que é aquele discurso, ah, ela sabe sambar porque ela é preta, ela tá no sangue dela. Não, não tá no sangue dela, não é o que é da ordem do biológico. Ela pode saber sambar porque ela foi socializada enquanto uma mulher negra de periferia, enquanto uma mulher negra que está em contato direto com o samba. Por isso que ela sabe sambar, não porque ela é negra em si. Então, a gente não pode, né, colocar o bicho para fora pela porta para que ele retorne pela janela. E isso é muito difícil. Isso é muito difícil. Porque a gente está aqui denunciando os malefícios de uma construção racial que vem pela biologia, mas ao mesmo tempo a gente está aqui, às vezes, olha, tinha que ser negão mesmo, tinha que ser negona mesmo, etc. Eles são melhores, enfim, ou são de outro jeito, né? E isso não pode comparecer de um jeito que seja biológico. Então, isso é muito importante. A gente não pode enxotar o monstro do biologicismo que se funda junto com o racismo científico para fora pela porta para ele retornar pela janela. Então, por isso que a gente tem que pensar a raça não como um pressuposto teórico, porque ele está fundado numa colonialidade que não nos interessa, mas tensionar a ideia de raça. Né? Tensionar a ideia de raça. E aí eu proponho, agora sim, Bela, pode passar por gentileza, propondo a noção de racialidade. Não, essa aí mesmo, continua. Não, volta. Aquela racialidade, ainda. Aí, obrigado. Por isso que eu proponho pensar a racialidade como esse elemento que vai produzir em nós uma escuta discursiva. E quando eu falo de escuta discursiva, eu estou me referindo a Peixe, a Michel Peixe, num texto que está ali, não vou pegar agora, mas é um texto que ele vai assinar com o nome de Thomas Herbert. É um texto de 66, se alguém souber o título do texto aí, aqui quer colocar no chat, acho que é Reflexões sobre a Situação das Ciências Sociais, alguma coisa assim. No final eu pego o livro rapidinho ali e trago. E ele vai dizer o seguinte, que a gente não pode praticar uma análise, e ele não está falando da análise discursiva, não, está falando da análise das ciências sociais, na verdade, né? Mas aqui a gente está trazendo para análise discursiva. Né? A gente não pode praticar uma análise que seja uma aplicação de teoria num material dado, com o objetivo de confirmar pressupostos teóricos da minha teoria. Não, pelo contrário. Eu tenho que estar aberto a uma escuta, tal qual a escuta psicanalítica, né? Porque na escuta psicanalítica, eu sei que tem gente da psicologia, da psicanálise aí no curso, nesse momento, o analista, o principal jeito que ele tem para analisar é escutando o paciente, né? O divã está lá atento ao que vai aparecer. Então, ele não, ele, obviamente que ele está ali cercado, né, de um certo pressuposto teórico, mas ele não está ali pensando em implantar alguma coisa ou de aplicar alguma coisa. Ele está tentando escutar. E da escuta encaminhar uma terapia, um processo terapêutico, enfim. O que o Peixe está dizendo é muito parecido com isso. Né? Quer dizer, bom, a gente precisa, então, não aplicar coisas. Não pode ser, eu tenho um objeto e aplico sobre ele uma teoria de tal modo que eu confirme que a minha teoria está certa sobre o meu objeto. Tanto é que no discurso a gente nem trabalha com hipótese, digamos assim. Não trabalha com hipótese no discurso. É o contrário, eu tenho que escutar esse objeto e essa escuta vai me permitir mobilizar é, ah, mobilizar um procedimento de análise. Tá? Por isso que a gente fala que a análise de discurso materialista ela não aplica teoria, ela mobiliza um dispositivo de análise. E aí a pergunta que eu venho fazendo, enfim, para a AD, para mim mesmo, como pesquisador, para muitos colegas, e quando é que a gente vai mobilizar o dispositivo de análise considerando a categoria de racialidade? Considerando a categoria de racialidade. Isso é um ponto que, para mim, é muito caro. Né? Como é que eu vou poder fazer isso? E aí, eu tenho algumas hipóteses não, mas eu tenho alguns encaminhamentos com os quais eu venho trabalhando,
e que eu queria compartilhar com vocês. Hoje eu vou falar de um encaminhamento só, tá? Que é de pensar a racialidade como um partícipe, aí tá aí, né, do processo de constituição do sujeito, do sujeito e do sentido na sua relação com classe, gênero e raça, com as dimensões de gênero e classe, na verdade. E isso me leva a pensar o processo de interpelação, identificação e produção de subjetividades e de sujeitos, tá? Então, eu pensar isso me leva a pensar como é que o sujeito se constitui, sendo um sujeito gendrado, racializado, em uma classe, com quais sentidos os sujeitos se identificam, né? E como esses sentidos identificados com os sujeitos produzem, na relação sentido-sujeito, posições tais que o levam a se subjetivar de tal maneira. Eu poderia pensar, então, esse é um jeito de pensar a racialidade, que me leva a considerar algumas questões. Me leva a considerar, especialmente, a categoria de formação social, que é uma categoria que eu não vou falar, não vou tentar, não vou me demorar muito para a gente não ficar muito teórico, e eu quero fazer algo mais analítico hoje, mas que já já vou falar sobre isso. Então, eu posso considerar a racialidade pensando a interpelação dos sujeitos, seus processos de identificação e seus processos de subjetivação. Mas eu posso pensar também a racialidade num conjunto de discursividades ou discursos fundadores de brasilidade. Pensando, por exemplo, como é que racialidade comparece nas condições sócio-históricas de produção dos discursos sobre o Brasil, por exemplo. E aqui eu estou falando do Brasil porque eu estou falando de uma formação social nossa que precisa ser tensionada desse lugar da racialidade. A gente precisa cada vez mais romper com esse discurso da democracia racial e afirmar que nossa sociedade, a formação social brasileira, ela é fundada com base numa ideia de raça que vai instituir classe, porque ela vai classificar os sujeitos, ela vai diferenciar os sujeitos, ela vai produzir desigualdade, e vai produzir política pública para reparar essas desigualdades, enfim. Então, a gente pode pensar tranquilamente que, nas condições de produção da nossa formação social brasileira, a racialidade está ali produzindo discursos fundadores da nossa brasilidade. E fechando e casando essas duas coisas, eu preciso pensar muito fortemente a montagem do arquivo, né? A montagem dos arquivos. Né? Como é que eu monto um arquivo que me permita falar disso? Porque a gente não vai conseguir falar disso sem recorrer ao procedimento arquivístico, mas não arquivístico no sentido do arquivista, mas arquivístico no sentido da leitura de arquivo, tal como o Peixei vai dizer lá no texto dele, ler o arquivo hoje, mas, sobretudo, como ele vai trabalhar com seus colegas no projeto, na discurso de leitura de arquivo que ele vai produzir depois. Tem um livro chamado Discurso e Arquivo, que a editora da Unicamp editou, republicou, enfim. Eu acho que vale muito a pena a leitura desse livro. É um livro muito interessante, que é do Guillermo da Robin, acho que não sei se é Robin, tá? Um livro, enfim. É um conjunto de pesquisadores, mas chama Discurso e Arquivo, se não me engano, e é da editora da Unicamp. Mas, bom, a questão do arquivo é interessante porque a montagem de um arquivo permite para nós estremecer temporalidades. Né? Por quê? Porque o arquivo é um espaço de múltiplas determinações. Então, no arquivo em si, estão contempladas, por exemplo, diversas formas discursivas, diversas discursividades, digamos assim, que vão apontar incontornavelmente para diversos processos e espaços do dizer
né, enunciados e formulações que estão ali silenciados, parafraseados, negados, parodiados, etc. Então, um arquivo, um texto enquanto arquivo, por exemplo, nunca é, é, sozinho, porque aquele texto, aquele arquivo só se produz porque ele é um efeito. Ele é um efeito de múltiplas determinações. Então, por exemplo, um documento X, uma ata, por exemplo, um documento específico, uma ata, digamos assim. Obrigado, Isabela, com ler o arquivo hoje. Esse documento singular, ele pode ser considerado um arquivo, por exemplo, uma ata, sei lá, uma ata, porque aquela ata, ela tem a sua singularidade garantida por um efeito, né, que é o resultado de um processo em cima de outro processo, em cima de outro processo, em cima de outro processo. Então, vamos pensar, um trabalho que eu fiz recentemente com as professoras Mariana Sestari da Cefet de BH e com a Glória França da Federal do Maranhão. E nós analisamos o relatório da Fundação Palmares, né, que é um relatório que vai, digamos assim, denunciar, né, produzir uma denúncia em torno da dominação marxista que a Fundação Palmares sofria durante 30 anos e que o governo do Bolsonaro e do Sérgio Camargo foi capaz de romper, digamos assim, né? E é um relatório que vai mostrar ali ah, os livros que foram encontrados na biblioteca da Fundação Palmares, etc, etc, enfim, uma série de questões. E a gente considera aquele documento, aquele relatório inteiro, como um arquivo. Por quê? Porque a gente entende que aquele arquivo ali, ele foi produzido porque ele tem aquele corpo de documento, ele parece um relatório, porque ele é feito pelo atravessamento de diferentes possibilidades. A direita, que nega e silencia; a esquerda, que parodia, que parafraseia, que retoma outros dizeres, que produz um simulacro de dizer institucional, enfim, uma série de questões aí. Eu vou tentar deixar isso mais palatável, mais para frente com as análises, né? Então, o que vai garantir a unidade de um documento não é porque ele é uma ata ou porque ele é um relatório, não. Ele vai ganhar aquele corpo de ata, ou de relatório, de carta, ou de quer que seja, porque ele sofre múltiplas determinações para que ele ganhe aquele corpo. Tal, né? Então, isso é muito importante a gente considerar também. Então, voltando, para a gente não se perder, eu estou pensando em considerar a racialidade de uma perspectiva que me leve a considerar o processo de constituição dos sujeitos e dos sentidos, o que vai me levar a pensar incontornavelmente a formação social brasileira, que é patriarcal, racista, capitalista, etc., a sua fundação, né, os discursos que fundam a brasilidade, e tudo isso no embate com a relação, em relação do arquivo, né, na relação aí do arquivo. Bom, se tiverem perguntas, a gente pode fazer no chat aí, a gente vai conversando, porque é muito importante. Tá? Hoje eu vou tentar falar um pouco dos discursos racializados, que eu já falei, é um texto que está aí, a Isabela já conseguiu retomar, tá aí no chat, que eu acho que é bem importante a gente pensar sobre ele. Bela, por favor, passa para mim, por gentileza. Aí, obrigado. Então, os discursos racializados, né? De onde é que vem isso? Como é que isso está formulado no meu trabalho? Como é que isso vai aparecer? Eu fiz aqui uma síntese de algumas coisas que aparecem no meu trabalho que eu queria ler com você de modo mais pausado, digamos assim. Então, eu retiro essa construção, o discurso racializado, de um texto da Mário Sestari,
que é um texto chamado Por uma Tomada de Posição Feminista e Antirracista na Análise de Discurso Material, na Análise de Discurso, que é um texto publicado no, na primeira coleção do Mulheres em Discurso, que é uma coleção do grupo de pesquisa Mulheres em Discurso, da professora Mônica, que ela vai publicar, Mônica Salvo Fontana, que ela publica junto com a Ana Ferrari Josefina, Josefina Ferrari, da Federal do Paraná. E nesse texto, a Mari vai falar sobre, a Sestari, né, falo Mari, mas Sestari, 2017, vai falar de discursos classistas racializados e de gênero. E ela vai dizer que essa formulação, discursos classistas racializados de gênero, especificam, né, o que ela tem chamado, né, de conjunto de discursos que produzem e fazem circular imagens de classe, raça, gênero. Tá? Essa é construção de Mari, que da qual eu não discordo de jeito nenhum. Acho que é muito importante. Quando eu evoco a categoria de discursos racializados, eu tô pensando em algumas questões que estão me incomodando, né? Eu estou pensando no seguinte: se é possível falar que dos efeitos raciais que interpelam o sujeito, ou seja, que o sujeito que é constituído enquanto sujeito pela ideologia, é um sujeito também racializado, né? Todos os sujeitos, né? Uma vez que ele se torna sujeito, ele é um sujeito também racializado, assim como legendrado. E se eu posso falar que a colonização patriarcal, capitalista e racista interfere nas condições de produção dos discursos, então, a meu ver, é possível, né, dizer que os discursos que se constituem e se formulam nas condições de produção do Brasil, digamos assim, vão ser tensionados por raça, por classe e por gênero, mesmo nos discursos que não produzam, não façam circular imagens de classe, raça e gênero. Então, o que eu estou propondo é que a gente possa pensar a categoria de raça não apenas naqueles materiais que vão marcar, que vão circular, evidentemente, uma imagem de raça, por exemplo. Eu estou dizendo que a gente pode expandir isso para outros materiais de análise, tendo em vista que, se formulados nas condições de produção do Brasil, certamente serão condições de produção ah, ah, que vão ressoar a racialidade, porque a formação social brasileira é afetada por raça. A categoria de raça, aquela categoria de raça que a gente estudou nos últimos dias, ela está ali sustentando, pela ciência, pelo social e pelo político, que a gente já viu isso anteriormente, o funcionamento mesmo da sociedade. Ora, se a sociedade funciona sustentada em raça, então os discursos estão aí influenciados por raça, ou por racialidade, por essa categoria, né? Mesmo aqueles discursos que não fazem circular imagens de raça, classe e gênero marcadamente falando. Então, a minha ideia é basicamente essa. Não sei se deu para me entender, gente. Tá de boa, tá tranquilo para entender? Ou tá confuso? Tá ótimo, Rogério, tá ótimo. Maravilha. Se puderem falar no chat também, para mim fica maravilha. Se liga aí, ó, se liga. Enfim, tiver vontade de dar uma contribuída aí, enfim, eu pedi para repetir, eu posso repetir, enfim. Mas basicamente eu vou repetir isso porque eu acho que isso é importante. Se os sujeitos se constituem enquanto sujeitos pela ideologia, sendo classificados, gendrados e racializados, e se a nossa sociedade se estabelece em condições de produção
que não abrem mão de raça, e se os discursos derivam dessas condições de produção, então os discursos são afetados por racialidade. Caberia a nós, então, construir um dispositivo de análise ou mobilizar um dispositivo de análise capaz de identificar pontos que nos permitam analisar a categoria de racialidade. Isso é muito importante. Mesmo quando eu tenho um discurso ali que não tematize raça. Porque eu acho que quando a gente tematiza o social, né, quando a gente tematiza o social, a gente está tematizando raça, independente de ter ali preto, negro no corpo do texto. Né? Isso tem a ver um pouco com aquela coisa aquela coisa, é ótimo, aquela categoria que tem se mobilizado muito também no discurso, que é a categoria de interseccionalidade, né? É de pensar que essas categorias elas não se desgrudam de algum modo, né? Elas se sobrepõem, se atravessam, elas disputam, elas estão ali sempre se constituindo. Né? Então, é, não dá para pensar um discurso que tem implicação forte com o social sem atravessar esse discurso por racialidade nas condições de produção do Brasil. Eu acho que isso é muito importante. Lara está perguntando aqui: seria possível pensar a racialização dos sujeitos brancos funcionando no conhecimento? Com certeza, né? Com certeza. Acho que é o que o Gabriel Nascimento vai falar de não marcado, né? Que são o sujeito branco seria racializado por uma racialidade não marcada, digamos assim. Eu tenho algumas questões com essa construção não marcada, mas eu acho que como análise do discurso, a categoria de silêncio serve bem, serve bem para isso, né? Para dizer que também os sujeitos brancos são sim racializados pelo silêncio, mas são pela falta, né? Se a gente puder, né, se a gente puder, Larissa, mobilizar aquele texto da Aracy Ernest, né, falta, excesso, estranhamento, a falta está ali, falta o excesso e o estranhamento, a falta está ali, comparecendo nos discursos, mas a falta diz, né? Então esse é o ponto que é fundamental. Não é porque falta que não tenha, que a falta em si diz alguma coisa. E acho que é isso que a gente vai tentar analisar hoje, né? Vai tentar analisar hoje aqui. Bela, gente, tá tranquilo aí? Essa lâmina aí ficou de boa, né? Agora a gente entra na parte mais interessante, que é a parte mais do... Aí, Bela, obrigado. De alguns textos que eu trouxe para vocês para a gente pensar junto. Bom, eu trouxe um texto que é um texto de 92, então um texto que eu estou fazendo uma pesquisa de arquivo para pensar algumas coisas, enfim. E aí eu achei esse texto de 92 num arquivo digital, né? É uma reportagem sobre meninos de rua do estado de São Paulo, de 92. Acho que muitos de vocês nem eram nem nascidos ainda, né? 92. Então, é antigo, né? Mas, vamos ler junto. Em Salvador, as gangues dos meninos de rua, que roubam e auxiliam traficantes para andar com roupa e tênis na moda, sabem que esse guarda-roupa não combina com a imundície do local onde dorme, chamados mocós, em quase todo o país. Contornam a dificuldade de banho nos chafarizes das praças, ou se vale da boa vontade de grupos religiosos e donos de lanchonetes, que os deixam usar chuveiros. Limpos, fortes e bem vestidos, não passam, porém, por garotos de classe média como pretendem. São traídos por visíveis erupções de pele no rosto e nos braços, provocadas por constantes intoxicações. É esse o resultado da inalação da cola de sapateiro, do consumo de drogas mais pesadas e da alimentação suspeita que obtém nas ruas. Alguém comenta esse texto? Alguém quer comentar alguma coisa? Fique à vontade. Gente, eu não preparei análise não, viu? Eu não tenho análise pronta. Eu tenho algumas entradas, mas eu não tenho análise pronta não. Quero ouvir vocês.
que chama atenção, o que é estranho. Acho que vamos pensar assim, né? O que falta nesse texto? O que é estranho? O que tem excesso nesse texto? Vamos ficar aqui todo mundo em silêncio, até alguém se manifestar. Eu vou ler de novo, e eu vou ler tentando dar uma salientada no que eu acho que é interessante. Em Salvador, as gangues dos meninos de rua, que roubam e auxiliam traficantes para andar com roupa e tênis da moda, sabem que esse guarda-roupa não combina com a imundície do local onde dormem, chamados mocós em quase todo o país. Contornam a dificuldade de banho nos chafarizes das praças, onde se vale da boa vontade de grupos religiosos e donos de lanchonetes, que os deixam usar os chuveiros. Limpos, fortes e bem vestidos. Não passam, porém, por garotos de classe média, como pretendem. São traídos por visíveis erupções de pele no rosto e nos braços, provocadas por constantes intoxicações. É esse o resultado da inalação da cola de sapateiro, do consumo de drogas mais pesadas e da alimentação suspeita que obtém nas ruas. Vocês acham que daqui... Bom, vamos pensar por uma questão que é fundamental. Evidentemente, vocês diriam que esse texto é um texto que não faz circular uma imagem de raça, digamos assim. De classe, certamente, mas não faz circular uma imagem de raça, e aí Larissa coloca no chat. Não fala de cor de pele, mas de outras características, como corpo, né? Comportamento, vestimento, local de mora. Então, não, mas pele não fala, mas fala de outras questões. Então, a gente pode chegar a essa conclusão, né, de que é um texto que silencia aí o fator racial. Mas a gente poderia racializar esse texto, a gente poderia fazer uma análise desse texto de uma perspectiva racializada, ainda que ele não traga nenhum elemento racial. O que vocês acham? Ainda que ele não traga nenhuma marca linguística específica de raça, ou ele traz, e a gente está. Aliás, é uma outra pergunta também, né? O que é uma marca específica de raça? É só quando tem negro, macaco, preto, branco, indígena, amarelo no texto, ou quando não tem também tem marca de racialidade? Esse é um ponto que a gente pode pensar. Bom, eu acho que inevitavelmente a gente tem que fazer uma análise discursiva aí que considere esse apagamento, né, de elementos linguísticos que marquem, por exemplo, uma relação direta com uma imagem de raça. A gente pode fazer isso, mas se a gente confronta esse texto com as condições de produção que vão justamente pensar, por exemplo, meninos de rua, menores, entre outras questões, a gente pode pensar numa socialização que se constrói com base em raça. Basta a gente buscar, por exemplo, hoje, essa memória, né, discursiva que se combina aí, né? Traficantes é uma questão bem curiosa, né? Porque a gente vai ter gangues de meninos de rua e traficantes. Então, as gangues roubam e auxiliam traficantes, né? Eles sabem que esse guarda-roupa não combina com a imundície onde moram, onde dormem.
chamados mocós em quase todo o país. Mocó, eu acho que certamente é uma palavra que está aí na relação com favela, por exemplo, né? Com morro, com barraco, né? Esse tipo de relação. Bom, então a gente começa a entrar, a salientar aí as imagens de classe, né? As imagens de controle de classe, né? Então, gangues de rua roubam, traficantes, mocós, imundície, enfim. Contornam a dificuldade de banho no chafariz das praças ou se vale da boa vontade de grupos religiosos e donos de lanchonete, que deixam os nossos chuveiros. Aí, para mim, isso é muito forte. Isso é muito forte no texto. Limpos, fortes e bem vestidos não passam, porém, por garotos de classe média como pretendem. Ou seja, né, a roupa não é capaz, esse significante de distinção social que é a roupa, não é capaz de levá-los a uma outra classe, né? Que é a pretensão. Eles roubam para isso, mas não conseguem. Então, roubam para isso, segundo o texto, né, mas não conseguem. Então, esse limpos, fortes e bem vestidos não passam por garotos de classe média como pretendem. São traídos por visíveis erupções de pele no rosto e nos braços. Aí o corpo entra, mas não na marca de cor de pele. Entra num lugar quase patológico, né? Eles não têm um aspecto, o aspecto de uma pessoa que é saudável, ou que o aspecto de alguém que faz parte da classe média. Então, eu vou ter uma relação muito forte entre pobreza, aspecto físico doente, e eu vou ter isso em contraponto com o aspecto de alguém da classe, garotos de classe média. O que é um garoto de classe média? Né? Será que o garoto de classe média não tem erupção? Então, é aquela pessoa que não tem erupções de pele, nem no rosto, nem nos braços. Né? Então, na minha cabeça, eu vejo uma pessoa branca, né? Um garoto de classe média é uma pessoa branca e os meninos... Mas o texto não traz cor de pele, né? A distinção é a roupa e outras questões. Lado levantou a mão, vai lá, Lado. Valeu, contribuamos. Não, eu já tinha até baixado, que eu coloquei no chat, porque é muito engraçado como constrói essa ideia de pobreza, de falta de acesso à sanidade, a condições ai, me faltou a palavra agora. De enfim. Sanitariedade, digamos assim, né? Enfim, essa falta de higiene, não sei. Condições de higiene, mas ao mesmo tempo eles são classificados como fortes, né? Eu acho isso tão engraçado, porque eles não se alimentam, eles usam drogas, eles são pobres, eles não têm roupas, eles moram na rua, mas ao mesmo tempo, com todas essas características de extrema de pobreza, né, de não acesso à alimentação, enfim, etc., eles são colocados como fortes. Eu achei tão interessante esse fortes aí no meio. Eu acho que esse é um ponto que é muito fundamental, porque a gente pode pensar aí, né, em uma série de significantes que a gente pode pensar a historicidade dos significantes para a gente poder lançar um olhar especializado. Aí as pessoas, mas que malabarismo? Não, gente, não é malabarismo, não é malabarismo. Se a gente quer fazer uma análise que leve as consequências à ideia de interseccionalidade, por exemplo, raça, classe e gênero, eu preciso racializar classe também. O texto tem gênero, são os meninos de rua, não tem gênero, e o texto tem classe, são os meninos de rua, mas o texto aparentemente não tem raça. Mas eu posso percorrer uma historicidade das relações de classe para reconstruir uma historicidade de raça, por exemplo. E, gente, isso demanda escuta. Escuta. Então, eu perguntava para vocês assim, será que o texto não tem nenhuma marca de racialidade? Já a gente ficou na dúvida, né? Acho que não, parece que não. Mas eu queria pensar aqui o significante limpos. Será que o significante limpos não evoca memória de imundície, né? Nessa relação de imundície e limpos, não evocaria, por exemplo, nas condições de produção do Brasil, entradas possíveis para pensarmos racialidade nessa análise desse texto? E aí não basta
se a gente faz um trabalho de memória discursiva, por exemplo, para recuperar as ofensas raciais, preto mundo, negra fedida, será que esses elementos, por exemplo, não recuperariam, não seriam elementos significantes que nos permitiriam lançar pontes para estabelecer um olhar racializado para esse material? Então, a gente fala assim, bom, aparentemente esse texto não circula uma imagem de raça. Será que não circula, né? Ou se ele não circula, onde está o ponto de eu passo a circular que não está, que está implicitado, né? Que não é implicitado. Então, esse é o ponto. Celizinha, depois Larissa, ouvidora. O que me chamou a atenção foi ter essa determinação de as gangues dos meninos de rua versus garotos de classe média. Uhum. Então, assim, é colocado como contraditório diretamente, né? Assim, é o verso. Eles são as gangues dos meninos de rua que roubam e auxiliam os traficantes, mas eles não são garotos de classe média. Então, eu sinto que tem enfim, uma determinação. Tem uma oposição, né? Tem uma oposição, junção e uma oposição muito forte. Que é isso, né? Essa marca de classe muito forte, é diferente dessa luta de classe, digamos assim, né? Essa distinção muito marcada, né? E é curioso que o texto não adianta o que eles façam, eles vão continuar sendo gangues de meninos de rua, né? Isso é muito importante. Clary? Roger, eu fiquei pensando muito no que você está falando, né? E esse material realmente é muito rico para a gente destacar o que a gente vem discutindo há muito tempo, né? Nas nossas redes, que é a importância da gente considerar a formação social brasileira, né? Porque quando você fala que os discursos racializados fazem a gente voltar, né, para a noção de formação social e pensar as particularidades da formação social brasileira, é característico, entre aspas, assim, seria normal, dentro de uma formação social brasileira marcada pelo mito da democracia racial, que não aparecesse raça aí. Uhum. Né? Que se o mito da democracia racial, né, é o que predomina, a gente teria mais dificuldade de encontrar um texto que falasse a gangue dos meninos de rua negros. Porque isso conflitua com o mito da democracia racial. Né? Se você colocasse isso, essas tensões todas, essa prática violenta e criminosa deles na conta da raça, né? Explicitamente na conta da raça. Não que a raça não esteja aí presente, né? Mas que, enfim, é uma perspectiva que eu acredito que tem a ver com o mito da democracia racial, que essa é o funcionamento, né? Não está presente a raça dita de maneira explícita, mas a raça está ali funcionando. Que a gente sabe exatamente o lugar de cada um, né? A gente sabe quem são quais são os corpos que constituem as gangues dos meninos de rua, né? Por isso que a gente fala que quando a gente fala também, né, dessa questão do racismo estrutural, não é qualquer racismo, é o racismo brasileiro estrutural, né? Com as particularidades que a gente está discutindo no Brasil. E a importância da gente estar lendo os intelectuais negros brasileiros que estão apontando isso. Né? E como que isso reverbera, né? E se constitui também pelos discursos, pela língua, e tá aí, né? Quando a gente tematiza o silêncio, né? E a falta, e as pessoas falam assim, mas será que não é muito viagem, não, né? Nossa, cadê a raça aí? A gente está realmente tensionando essa ideia de que para falar de raça tem que ter um significante ali, preto, negro, pardo, mestiço. Porque se a gente pega as particularidades da formação social brasileira, a regra é que não esteja. Que a gente está ali sobre o funcionamento de uma suposta democracia racial, né? Então, assim, se esse texto fosse sobre racismo, explicitamente, né? Será que isso circularia na formação social que a gente tem hoje, pensando nessas particularidades, né? E de como a gente tem... eu acredito, né? Não sei se é exatamente isso, mas eu acredito que o mito da democracia racial faz parte
da constituição da nossa democracia, da Totalmente. constituição dos discursos jurídicos, do modo como a gente entende o nosso sujeito, né? Que não dá para a gente só trazer as noções de sujeito, enfim, de formação social, né? Enfim, sem considerar essas particularidades, porque esse sujeito sem determinações de gênero e raça, etc., é o sujeito da democracia, do mito da democracia racial, né? Se a gente for parar para pensar. Isso está excelente, isso é informação muito boa, né? É por isso que a gente tem que falar, a gente tem que dizer assim, olha, as portas foram abertas, mas a gente precisa marcar que há um processo de classe, de raça, etc., etc., aí, que são importantes. Tem uma coisa que eu queria falar, assim, antes de ler o comentário que está no chat, que é o seguinte, o que tem a ver com o que o Gladys colocou, em que condições de produção podemos falar de grandes meninos de rua? Porque quando a gente fala falar de formação social e considerar suas particularidades, eu estou falando disso, gente. De situar que esse significante, esse sintagma nominal, as gangues de meninos de rua, que depois tem aí uma oração relativa, né, que roubam e auxiliam, etc., etc. Depois tem um SV aí, o sintagma verbal, né, sabem que, enfim, esse sintagma nominal, as gangues de meninos de rua, em que condições de produção, em que condições históricas de produção, essa combinação gangue e meninos e de rua é possível? Né? Em quais condições? Não, totalmente. Em que condições de produção esses significantes são possíveis? E aí é importante dizer que em condições de produção tais. Né? Por isso que é importante sempre localizar a formação social brasileira. Percebam aqui, eu vou ler já o chat, mas percebam aqui que tem uma questão que é bem interessante. Não sei se é Adi ou Adi, mas ela falou do Capitão de Areia, que para mim, eu também lembrei logo de cara do Capitão de Areias. A Morena trouxe aqui também a questão das manchetes de jornal, né, que não são assim, né? Geralmente eu vou trazer uma coisa bem semelhante, viu, Morena? Daqui a pouco. Veja como a gente começa a estabelecer um olhar que é um olhar de arquivo. É o que eu estava dizendo nesse instante. A gente começa a estabelecer relações com outros materiais. Então, veja, um material puxa o outro, puxa o outro, puxa o outro, puxa o outro, puxa o outro. Isso aqui também, gente, é metodológico dado do discurso, tá? Isso aqui é uma questão metodológica. Porque se eu não posso, por exemplo, afirmar de saída que se eventualmente, por exemplo, alguém fala assim, nossa, você forçou a barra demais, hein, analisando aquele texto dizendo que tem raça ali. Ela não vai ser capaz de negar quando eu colocar em paralelo ali, em outras instâncias discursivas, toda uma gama de outros elementos de arquivo que mostram relação entre imundície e limpeza e racialidade, desde o século XIX, por exemplo. Sujeira, carência, mendicância, tudo isso, desde o século XIX, etc., etc. Como é que isso vai ressoar, por exemplo, a história brasileira da racialização? Então, se eu começo a pegar, eu pego esse texto aí, nossa, vou ter que ir para o século XIX? Às vezes sim. Talvez tenha que ir, sim, ao século XIX, para pensar, mas vamos pensar numa história da higiene no Brasil, por exemplo. Uma história da higiene no Brasil passa por isso aí. Passa por desigualdade social, passa por favela, passa por senzala, passa por Por rua, né, Roger? por rua, né? Passa por proibição de capoeira, passa por proibição de ganhadores africanos na rua. Então, como é que essa história da higiene no Brasil não recuperaria uma história racializada? Impossível. Impossível. Percebam que esse texto aí me leva a outros. É por isso que eu falo para vocês a importância do arquivo. Nem que eu não... mas numa tese, no doutorado, tudo bem. Né? Mas numa análise, eu vou fazer arquivo? Vai fazer arquivo. Nem que esteja citando, bom, isso me vai recuperar a memória, assim, assado, etc, etc. Então, veja que eu poderia, assim, eu tenho vários outros elementos no texto, mas eu poderia fazer um recorte, por exemplo. Poderia recortar como você lhe trouxe. Bom, posso pensar aí a diferença entre gangues de menino de rua, garotos de classe média. Esses dois sintagmas nominais. As gangues de menino de rua é um sintagma e outro sintagma, garotos de classe média. Né? E fazer uma análise em relação
desses dois sintagmas, por exemplo. Eu poderia também fazer uma análise recortando imundície, limpos, imundície, mocós. Então, veja, e tudo isso me levaria para... Eu poderia fazer uma história aí, uma análise discursiva, pensando a relação entre roupa e distinção social que ela produz, por exemplo. Então, olha quantos recortes eu tenho que me permitiriam entrar nesse material de análise, sem desconsiderar as suas especificidades e trazendo, não a reboque, mas trazendo constitutivamente na análise a categoria de racialidade. Não como um acessório, não como algo a mais, não como, tem também o fato de que eles podem ser... Não, não é que podem ser racializados, são racializados. E uma escuta discursiva comprometida com isso dá conta disso. Eu acho que esse é um ponto que é fundamental da gente salientar. Certo? Vou passar para um outro texto, para a gente tentar dar conta até mais 8h20, mais ou menos. Esse texto aqui é um texto que mudou minha vida. Literalmente. Eu estava num congresso em Belo Horizonte, em 2008, na graduação ainda, e eu vi uma professora falando desse texto aí. Ela fez uma análise de um texto. É uma professora de uma outra linha, de uma outra vertente teórica. E eu fiquei, caramba, que maravilha. E esse texto me acompanha. Eu sempre uso esse texto em sala de aula. É um texto que me acompanha há muito tempo. E ele é bem interessante. Bom, mas no texto de 2007. Catadores invadem Parque das Sucupiras. O Parque de Uso Múltiplo das Sucupiras, às margens do eixo monumental, pede socorro. Várias famílias de catadores de papel se mudaram para o local. Perdão. A área de proteção ambiental virou depósito de lixo e entulho. Os dejetos estão por toda parte e podem ser vistos de várias janelas de apartamentos de condomínio do setor sudoeste. Inconformados com o problema, moradores da região pedem uma fiscalização intensa e o cercamento do parque. Mas até agora, as queixas não resultaram em solução. Acho que é Mário que mora em Brasília, Mário? Não sei se é a Mariana que mora em Brasília, ou a Júlia, não sei. Mas, enfim, olha que texto curioso. Texto também como. E é um texto que mexe com muita coisa linguística, porque é um texto que não tem elementos coesivos gramaticais, né? Assim, as coesões no texto são feitas são lexicais as coesões, né? Não são gramaticais, são lexicais. Então é muito engraçado isso, porque as retomadas são curiosas. Eu vou ler de novo, chamando atenção para algumas questões. Catadores invadem Parque das Sucupiras. O Parque de Uso Múltiplo das Sucupiras, às margens do eixo monumental, pede socorro. O parque pede socorro. Ele tem boca e tem voz e pede socorro. Várias famílias de catadores de papel se mudaram para o local. O local retoma o parque dos usos múltiplos, etc. Né? Usa a construção aí. Aí eu tenho outra anáfora lexical. Né? A área de proteção ambiental virou depósito de lixo e entulho. Lixo e entulho retoma o quê, gente? Famílias de catadores de papel. Totalmente. Famílias. Né? Famílias. Então, os dejetos retomam o quê? Lixo, entulho e famílias. Então, as famílias são lixo, entulho e o parque é gente. Ele pede socorro. A gente tem uma personalização do parque total, né? E uma cosificação das pessoas, né? As famílias se mudaram para o local. As famílias mudaram para o local. E o local virou depósito de lixo e entulho. Ué. Então, as famílias são lixo e entulho. Os dejetos estão por toda parte. Os dejetos estão por toda parte. E podem ser vistos de várias janelas de apartamentos
de condomínios do setor Sudoeste. Inconformados com o problema, moradores da região pedem, eles também pedem. Então, os moradores da região também têm voz. Então, no texto, só quem tem voz é o parque e os moradores da região. Pedem uma fiscalização intensa e o cercamento do parque. Mas o parque não é de uso múltiplo? Tá, eu sei que a gente não pode morar no parque, beleza. Mas tem uma questão aqui que é bem interessante. Mas até agora, as queixas não resultaram em solução. Então, o que tem que ter uma solução são as queixas. Não o fato de existirem pessoas que moram na rua. Não tem onde morar, que não tem o que fazer, que não tem onde morar. Né? Então, o problema é as queixas, né? Cadê? Inconformado com o problema. O problema também é outra anáfora, gente, encapsuladora, tá? Que encapsula todo o resto. Então, veja, não tem dessa forma, eles não têm elementos coesivos gramaticais, mas os elementos lexicais são muito curiosos, porque eles produzem essas ligações de um elemento com o outro. Né? Então, o problema é uma anáfora encapsuladora, os moradores pedem, ele tem voz, a fiscalização é intensa, né? Mas as queixas deles não têm resultado e solução. Mais uma vez, um texto que não traz ali, né? Preto, negro, não sei o quê, etc., mas que a gente pode investir numa relação de racialidade. Você levantou a mão, depois Larissa, não foi? Basta ver. Esse finalzinho, né? As queixas não resultaram em solução. A solução para o problema seria cercar o parque e tirar os dejetos, não é isso? Sim, Né? sim. Cercar o parque dos dejetos. É curioso que o texto termina não resultaram em solução e deixa aberta, né? Assim, a solução não chegou, eles não foram retirados, eles estão lá ocupando E é a né? solução às queixas dos moradores, não é a solução ao problema da não moradia. A gente poderia... Pode falar. Desculpa. E o invadem também é curioso, né? Eu ia falar sobre isso, exatamente agora. Fale. Esse invadem a gente pode fazer uma relação com as análises clássicas da Fredendursky, né, sobre ocupar e invadir, por exemplo, né? Mas percebeu que invadir aí recupera morar, né? Aliás, morar recupera invadir. Nessa relação de que o Eduardo Guimarães, na semântica, chamaria de reescrituração, né? Então, também não se mudaram, né, Roger? Sim, se mudaram, exatamente. Se mudaram. O Guimarães chamaria de reescrituração, né? Que quando eu digo uma coisa, aí eu reescrevo aquela coisa com outro nome, substituição, né? E veja como aqui é uma análise que alia língua e discursividade, né? Então, é uma análise que não prescinde da língua, gente. Eu tenho que fazer análise... Vocês viram que eu falo de sintagma nominal nesse instante, relativa e tal. Então, sim, eu tenho que fazer uma análise que não vai se dissociar da análise linguística. Porque a análise discursiva ela não é uma interpretação de texto, ela é uma análise discursiva e o discurso se materializa na língua, numa sintaxe, né? Numa sintaxe. Então, é importante entender que a sintaxe ela é permitida pelo jogo histórico ideológico. Então, voltando para aquele exemplo do anterior, gangues de meninos de rua, essa justa posição de sintagmas, de significantes, perdão, gangues de meninos de rua, essa aglutinação aí, essa justa posição de elementos significantes, ela só é possível em certas condições históricas. Então, isso é importante muito de mencionar, certo? Isso é importante de trazer, de salientar, porque senão a gente perde um pouco o fio da meada, certo? Aí a gente sinaliza isso, porque se a gente não finalizar, a gente acaba perdendo de mão que a análise linguística é uma análise que está na relação com a análise discursiva. Não é uma coisa depois a outra, nem uma coisa depois da outra, não. As duas coisas estão juntas. Então, voltando a invadir, que é um verbo que é um verbo muito importante aí, a gente tem essa retomada de invadir, essa reescrituração de invadir, por mudar, né, por virar depósito de lixo, entulho, enfim.
né? Jolari, você ia falar uma coisa lá, de se baixar a mão e eu fiquei de passar a palavra. Eu? Sim, você não levantou a mão? Não? Não. Só tô me mexendo mesmo, que eu sou inquieta. Ah, tá bom, tudo bem. É, e aí, acho que isso é um ponto importante para a gente pensar. Essa relação, para mim, entre de classe, mais uma vez, né? Então, o parque pede socorro, os moradores dos grandes prédios, né, dos condomínios, né? Olha o problema. O problema é que os dejetos podem ser vistos das janelas dos condomínios, né? Os condomínios não querem ver os dejetos, né? Que não deixam os dejetos. É tipo assim, está me incomodando. Eu estou no meu apartamento, estou vendo, né? Estou vendo dejetos pela minha janela. Então, o parque tem uma voz aí que pede socorro, os moradores estão inconformados com o problema e pedem. Qual é o problema? O problema é ver do apartamento as pessoas que estão no parque, né? Ocupando o parque, digamos assim. E os moradores da região pedem uma fiscalização intensa e cercamento do parque, mas até agora as queixas não resultaram em solução. Isso é muito importante. E essa relação, mais uma vez, se constrói entre famílias de catadores, e, a meu ver, é possível sim, eu defendo que nesse texto aqui, a gente vai ter uma relação de associação entre catadores, famílias de catadores, ou melhor, várias famílias de catadores na linha 2. Depois a gente vai ter lixo, entulho e dejetos. Então, para mim, tudo isso constitui uma relação aí, uma família parafrástica, tá? Uma cadeia parafrástica, uma família parafrástica. Então, catadores, várias famílias de catadores, cadê? Mais um catadores, lixo, entulho e dejetos, se constituem aí uma relação aí de retomada e de familiaridade, tá? Aí eu olho para esse texto aqui, a gente não falou de raça ainda sobre esse texto, mas eu quero falar sobre raça sobre esse texto, tá? E aí vou pedir para a Bela avançar. Bom, eu joguei no Google a construção Garigato, e esta é a construção que nós temos do Garigato, né? Bom, parece que estão dois, né? Bom, geralmente são. Aqui, esse aqui, tem o Rafael Rezende aqui, mas são dois. São dois. Né? São dois. Passa para mim, por favor, também, Bela. Catador de lixo. Catador. Essa imagem aqui do meio, que tem os urubus aqui do lixão, ela é uma imagem bem impactante. Passa, Bela, por favor. Esse é um documentário Boca de Lixo, do Eduardo Coutinho. Tá? São imagens do documentário Boca de Lixo. Aqui a gente tem uma relação muito forte. Por que eu recuperei esse documentário? Porque tem uma análise muito, muito boa. Agora eu vou ter que levantar rapidinho. Uma análise muito boa da Suzy Lagasse, nesse livro aqui, Análise do Discurso no Brasil, homenagem a New Orleans, que é de 2000 acho que de 2011, isso mesmo. E tem um texto da Suzy, da página 401, eu acho. Deixa eu ver aqui, se é isso mesmo, 401, 403, não sei, deixa eu ver. 401, acertei. Que chama o recorte e o entremeio, condições para materialidade significante. O recorte e o entremeio, condições para materialidade significante. E nesse texto aqui, ela vai fazer a análise do documentário Boca de Lixo, do Eduardo Coutinho. Já adianto que a Souza não racializa a questão. Porque eu acho que isso é importante dizer para a gente não ir com essa expectativa. Mas a análise é muito importante. É muito interessante, porque ela vai mostrar como é que o gesto de fletir o corpo, de fletir o corpo para o solo, é um gesto de trabalho,
né, de um agricultor, por exemplo, ele estaria lá com o corpo fletido para catar coisas no chão, na manga. Enfim, é um gesto de trabalho, mas que no cenário do lixo, o gesto de fletir o corpo em direção ao solo não é visto como um gesto de trabalho. E ela vai pensar a questão da imagem, né, para pensar como que a relação entre corpo e entulho é uma relação contraditória. Porque se a imagem ou o gesto de fletir o corpo ao solo é uma imagem que evoca um trabalho, o entorno, o lixão, não opera uma ideia de trabalho, não imprime uma ideia de trabalho para esse gesto. E aí está uma contradição que é significante do trabalho dela. Ela não racializa o trabalho, a análise, mas eu racializo. No meu artigo, Os Discursos Racializados, eu faço uma conclusão, eu retomo mais da sua e digo, bom, aqui a gente teria pontos, né, para mostrar. E eu faço justamente nessa relação aqui, para dizer que, bom, volta para mim, Bela, até o texto, mas passa devagarzinho para a gente ver. Aí, olha o garigato lá, né? Então, a gente tem condições para defender aí algumas questões que estão na relação que se constrói com a racialidade, sim, para pensar classe sendo racializado, né? Isso é muito, muito importante e considero como um elemento de entrada para a gente pensar questões que envolvem a temática racial, né? E aí, voltando um pouco para pensar a questão do catador e tudo mais, enfim, que é um ponto que eu trouxe para análise, e que eu não sei se eu consigo construir não sei se eu consigo justificar. Talvez, se eu for para o lugar da higiene, da limpeza, eu consiga até justificar uma relação com o texto anterior, dos meninos de rua, das crianças de meninos de rua, por exemplo. Mas eu acho que esse texto aqui, dos catadores de Brasília, eles vão se constituir numa relação de arquivo com as imagens que eu trouxe, por exemplo, né? Que seria bem importante da gente salientar, da gente pensar. Então, quando, por exemplo, o Suzy vai analisar, né, o Boca de Lixo, eu vou só retomar isso para fechar essa questão do texto do jornal, ela vai levantar um estranhamento, né? Como eu já disse a vocês, que é um estranhamento produzido pela imbricação significante entre corpo e entorno. Então, ela vai focalizar o intradiscurso da imagem. Então, como é que essa relação entre corpo e entorno, que está ali na imagem, vai ter um desencontro com o efeito de imagem de trabalho do trabalhador? Então, ela vai dizer que aquela imagem ali é uma relação incômoda, porque ela vai estabelecer que na imagem de um corpo meio ao lixo, né, o lixo e o corpo não fazem parte da mesma família parafrástica. Especialmente quando a gente vai considerar os pré-construídos que impedem a junção entre corpo fletido ao chão e lixo. Vida saudável, boa higiene, ambiente limpo, boas condições de trabalho, né? Então, por aí. Essas construções não casam, né? Apesar desses pré-construídos, né, dessa não casamento, né, a flexão do corpo em meio ao lixo é um gesto que vai significar o catador. O catador é aquele que cata, que está ali, com o corpo fletido ao chão, catando as coisas. Então, e aí isso é o ponto da leitura da imagem que ela vai trazer, né? Quando a gente pensa, por exemplo, né, os dizeres disponíveis sobre raça e classe, para compreender essa divisão social e racial do trabalho, por exemplo, a gente pode tensionar um pouco mais esse estranhamento, né? E aí a gente volta para essas imagens. Olha de novo o trabalho de arquivo, né? de montagem de arquivo. Eu ia trazer uma imagem, mas eu esqueci de trazer essa imagem, né? Que eu tenho a do Garigato, passa para mim, Bela, a do Garigato. Mas se eu colocasse na internet aí, só gari, né? Ou formatura de garis, né?
Ou quando a gente coloca assim, cotas, né? E tem aqueles textos que trazem, por exemplo, a diferença, né? É muito clássico, aquela imagem que vai, perdão, vai contrastar a formatura de medicina da UFBA, por exemplo, que está em Salvador, na Bahia, a maior cidade negra fora da África, e a turma é totalmente branca, com a formatura dos catadores da Conlurb do Rio de Janeiro, que são todos negros, por exemplo. Não tem como a gente não falar, não pensar uma divisão social, racial do trabalho nessas relações. Volta para o texto, Bela, por favor, por gentileza. Então, quando a gente pensa em catadores, quando a gente pensa na relação entre dejeto, lixo, entulho, na relação com famílias, por exemplo, a gente está pensando também numa historicidade da boa higiene, historicidade da moradia no Brasil, quem tem direito à moradia, quem não tem direito à moradia. E essas discussões que são de classe, elas precisam ser racializadas se nós quisermos constituir uma escuta discursiva comprometida com que a Sestari vai falar sobre um compromisso antirracista na análise do discurso, por exemplo. Eu não posso me furtar de ler classe na relação com raça. Porque só numa sociedade que valida o mito da democracia racial, como a Alissa trouxe, eu posso ler sujeito como um sujeito sem classe, sem raça, sem gênero. É um sujeito, né? Sujeito, né? O sujeito. Então, isso é muito, muito importante a gente pensar. Se ele tem uma pergunta, um comentário. Vai lá, Celi. Sabe o que eu fiquei pensando? Que quando a gente coloca quando tem adjetivação no Google, né? Garigato. Uhum. E quando não tem adjetivação gato, aparece os garis negros na pesquisa, né? Então, assim, garigato são os homens brancos, né? Os homens brancos, e o gari são os homens negros. Pelo menos na pesquisa que eu fiz aqui, assim, aparece os garis no caminhão de lixo, e a maioria, inclusive, aparece algumas mulheres, e as mulheres são negras também. Essa memória do serviço doméstico, do serviço, né? Aí a gente vai ter uma relação por exemplo, se eu penso se eu penso a relação classe, relação de trabalho, ou melhor, divisão social e racial do trabalho, e faço uma paráfrase, né? Então, eu vou ter catadores, garis, coletores de lixo, agentes de reciclagem, serviços gerais, limpeza, domésticas. Todas essas nomeações de trabalho são recortadas por raça e trazem à memória discursiva o lugar do corpo negro. Né? E quem está dizendo isso não sou eu, não, é Lélia Gonzalez. A gente está falando de uma divisão que é racial também. O gari, o coletor de lixo, o agente de reciclagem. E até mudar, aí você vê aquelas reportagens, né, do empreendedorismo, né? Não é catador, é agente de reciclagem. Continua sendo um homem preto, uma mulher preta da periferia, precarizado, etc, etc. Só que agora ele é empreendedor, porque ele mudou o nome, agora ele é agente de reciclagem. Então, isso é muito importante. Lari? Não, e eu acho que tudo isso só mostra a complexidade da gente pensar a racialidade mesmo, né? Porque, e do quanto essa cilada da raça enquanto uma coisa biológica fixa é realmente uma cilada e não dá conta das análises. Que mostra o quanto o racismo, né? O sistema de hierarquização racial é complexo e ele é instável porque ele se transforma. Então, ele tem a capacidade não só de racializar corpo, tem capacidade de racializar profissão, comportamento, trabalho, espaço. Exatamente. Moradia. Exatamente, Perfeito. Família. Então, assim, é muito, muito interessante quando a gente pega um material desse, porque a gente entende que por mais que a raça marque o corpo e que implica o corpo, né, ela está racializando todos os espaços, né? Todos os... não importa, assim,
importa, claro, né? Mas se o tiro vai atingir, entre aspas, um espaço onde tem pessoas brancas também. Se aquele espaço for lido como um espaço de negros, é um espaço onde pode dar tiro, né? Então, assim, eu sempre penso no caso do Matheus, né? Do Matheus, que é o motoboy. Eu vivo conversando com a Celine sobre esse caso. A gente trabalhou num trabalho ano passado, esse caso do motoboy, que sofreu o caso de racismo em 2020, viralizou até o vídeo dele, que o cara falava, você nunca vai ter isso daqui, quando ele ia entregar. Foi aqui em Valinhos, perto de Campinas. E aí era muito doido de que quando ele estava entregando, né, fazendo a entrega de motoboy, você vê o vídeo, não dá de ver quase o corpo dele. Ele tá totalmente coberto, ele tá com uma jaqueta, tá todo coberto, com uma roupa preta, assim, com um capacete, quase não dá pra ver a pele dele, sabe? Você vê, assim, o espaço do olho dentro do capacete, e a pessoa entende que ele é negro, e profere várias ofensas racistas para ele, etc. E depois, quando ele vai denunciar, né, o caso, que daí o caso começa a circular com muito impacto nas redes sociais e tal, ele é chamado para dar uma entrevista no Fantástico e tal. Aí ele não é negro. Exatamente, várias pessoas. Quando ele ocupa esse espaço da denúncia, enfim, o espaço ali público, né, de valorização, que dele começou a ganhar um monte de coisa e tal também. Ganhou uma moto, ele não né? era negro, ele não era lido como negro, e ele mesmo disse que ele não era negro. E aí ele falava assim, eu penso, se eu, que sou claro, sofri isso, imagina quem é negro de verdade. Né? Então, assim, é muito doido como a raça é tão complexa e cruel, um sistema muito complexo, que ela consegue se adaptar às diferentes coisas, né? Ela abrange tudo. E não só nessa ideia dessas profissões. Eu sempre penso nisso, é uma coisa que eu penso desde quando eu comecei a pesquisar AD, né? Que era a profissão de médico. Quando você pensa médico, dentista, quando você pensa advogado. Professor universitário. Exatamente. Sabe, você pensa com o corpo branco, você não pensa com o corpo negro, sabe? E a gente não está falando disso, a gente está falando dessa racialização por ausência, por falta, por silêncio, né? E é nesse sentido que quando se coloca que a racialidade está ali na base da formação social também, de entender que tudo é racializado, seja por presença ou ausência. Por isso que eu venho falando dessa coisa de racializar os sentidos e sujeitos, né? Porque aqui eu não tenho a marca de um corpo, mas eu tenho sentidos que me levam para. É o que você disse, né? Então, eu tenho aí uma profissão traçada por raça, uma relação de trabalho, uma relação de moradia, uma relação de acesso à saúde e higiene no outro texto. Tudo isso está traçado por raça. É por isso que eu vou pensar na racialidade nas condições de produção. Não posso pensar só no fio da superfície linguística, né? Apareceu aqui a palavra... Opa, apareceu a palavra preto. Então, agora... Vamos ler agora Abdias e Leve, olha, para poder fazer análise. Não, gente, não. Tem que ler muito antes, porque mesmo que não tenha isso, a gente vai ter essas relações. E é o que eu tenho defendido em relação aos discursos racializados, né? De que são discursos que a gente não pode cair nesse lugar de que alguns discursos circulam imagem de raça, classe e gênero. Não. Todos os discursos são implicados na circulação de raça, classe e gênero. Todos os discursos são implicados nesse lugar, né? E é importante a gente falar. Quer dizer, nem o sentido de família foi capaz de mobilizar a culpa cristã branca europeia. Nada. Porque família de catador não é família como outras famílias são família. Como aqui é família de catadores. Né? Que vou ler como lixo em público, vou ler como dejeto. Não é assim, as famílias estão ali abrigadas, né? Não é isso. Não é o sentido de família nesse sentido de relação, né? Mas de quantidade, de número, de mais exatamente, que um, né? De abundância, são muitos. Exatamente, várias famílias, perfeito, várias famílias, né? Então, assim, não choca o fato de serem famílias que estão ali, mas choca o fato de serem várias famílias que se mudaram para o local. Essa construção é muito incômoda nesse texto. Várias famílias catadores de papel se mudaram para o local. É quase aquele uso de família que você vê em textos de biologia mesmo, sabe? Quando é uma família, uma comunidade de ratos, bactérias, de animais, uma coisa, são muitos.
Não é no sentido da relação familiar, enfim, do afeto, do cuidado, e nem assim, da relação até institucionalizada que a gente entende de família, né? Você vai pensar em direito aí dessas famílias? Não vai pensar. Não, isso é muito curioso, porque o texto em si, aí eu volto para o linguístico, né? O texto em si, ele é um texto que ele é muito marcado por sujeito, verbo, objeto, sujeito, verbo, objeto, sujeito, verbo, complemento. Então, catadores invadem parques copiras. Várias famílias se mudaram para o local. Os exércitos estão toda parte. Então, é muito... Moradores pedem fiscalização. A construção do texto é muito marcada desse jeito, né? E quando a gente tem aí no meio do texto várias famílias, o parque pede socorro, é verdade. E várias famílias se mudaram para o local, não comove, né? Porque é como a Lari falou, né? Parece que é no sentido de quantidade, né? É uma infestação de uma família de ratos. É como se eu dissesse assim, uma família de barata está morando no nosso armário da cozinha. Ai, meu Deus, que nojo, né? É praticamente o mesmo sentido. Uma família de catadores está ali, nesse lugar. Se a gente não racializa isso, se a gente não se preocupa em racializar esse lugar, se a gente não se preocupa em construir um dispositivo de análise preocupado com uma escuta discursiva que considere essas questões, a gente vai fazer uma análise de discurso outra, que não é uma análise de discurso que vai ter um compromisso ético antirracista. Porque é importante a gente ver a racialização nesses espaços que marcam aí uma história de Brasil, né, que aparecem nos discursos que a gente analisa, né? Então, se você analisa o discurso, se você analisa analiso social, analiso sei lá, os discursos do EJA, não sei o que lá. Se você não racializa isso, meu amigo, você está fazendo diferente a coisa. Você está precisando voltar aí, porque aquele discurso ali pode não ter palavra preto, negro, branco, enfim, mas ele é altamente racializado. Hoje eu vou ficar por aqui, são 8h34. Eu vou ficando por aqui. E gostei muito da participação de vocês no chat, mas também de Lara e de Celi. Amanhã eu vou tentar trazer agora um outro gesto. Um gesto em que, quando